Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renner, eu sou professor de Educação Física e o tema de hoje, da nossa aula de hoje, é capacidades físicas, várias formas de testar. Vamos a ela? Mas antes a gente precisa entender o que é uma avaliação física, né? O que o CONFEF, o Conselho Federal, define por avaliação física. Segundo o Conselho Federal de Educação Física, ela é um procedimento técnico-científico que objetiva reunir elementos para fundamentar a tomada de decisão sobre o método, o tipo de treinamento esportivo, de preparação física desportiva, de atividade física e de outro exercício físico, assim como de outros procedimentos específicos a serem adotados pelo profissional responsável para o acompanhamento do beneficiário. Ou seja, é uma forma de fazer um teste antes, de saber como o estudante está ou como a pessoa que está sendo treinada está, para daí você começar a montar um treinamento para ele. O texto segue dizendo que os testes de capacidades físicas eles permitem observar o desenvolvimento do indivíduo, que pode servir para muitos outros objetivos, e alguns deles aqui está escrito, tais como determinar o progresso do aluno, tendo por base suas características e habilidades. Com base nisso, com base na habilidade, naquilo que ele foi melhor, no teste que ele se desenvolveu melhor, eu posso desenvolver ele. No caso da escola, especificamente eu posso direcionar o aluno, eu posso orientá-lo, eu posso aconselhá-lo, dizer para ele que determinado esporte ele tem melhor habilidade, ou pelo menos os testes indicam que ele tem melhor habilidade. Eu posso motivar através dos resultados sobre a importância da atividade física se ele não quer participar de um esporte propriamente dito, e não só para a performance ou para a estética, mas acima de tudo e principalmente para a saúde, né? Manter os padrões saudáveis aquilo que é esperado para cada indivíduo. Então, através desses testes, eu posso fazer tudo isso. Indicar, aconselhar uma pessoa sobre a habilidade que ela tem, eu posso aconselhá-la sobre ganhos na saúde ou até na parte estética, se assim for o interesse dela. Vamos lá. Existem tipos e métodos de avaliação e a gente vai começar a entender um pouco mais sobre isso a partir de agora. Teste. Ele é um instrumento, é um procedimento ou uma técnica usada para se obter uma informação. Uma medida é o processo para coletar as informações obtidas pelo teste. A avaliação, ela determina a importância ou valor da informação coletada. Percebam que há uma conexão entre esses três itens e se fazem necessário. E a gente precisa entender o que é isso. Ok? Os tipos de avaliação. E aí você deve estar se perguntando, mas por que eu estou estudando isso? Qual o sentido? Ao final da aula, eu vou voltar a tocar nesse assunto com você e você vai entender qual o sentido disso para a sua vida, você como estudante. Tipos de avaliação. Diagnóstica, que são pontos fortes e fracos. Formativa, o progresso da performance, se assim for o esperado pela pessoa, se ela está treinando para performance. Se é somativa, que é um quadro evolutivo, com o passar do tempo, se ela está evoluindo. Esses são os tipos de avaliação. Os objetivos da avaliação. Quais são os objetivos? Por que se fazem essas avaliações? Para determinar o progresso, para classificar, selecionar, diagnosticar, motivar, manter padrões, experiência indivíduo profissional e para efeito de pesquisa, para efeito de divulgação. Ok? Tudo isso são os objetivos da avaliação. A metodologia dos testes. Como é que eles são feitos? Como é que esses testes acontecem? E aí entendam, a partir de agora, o que vai aparecer aqui para vocês é aquilo que os professores utilizam ou devem utilizar nas escolas com seus alunos no início do ano ainda. São alguns testes que vão subsidiar o professor como ele trabalhar até o final do ano, que vão servir como orientação para o trabalho dele. Lembrando que pode ser para performance,
pode ser para aconselhamento em habilidade específica ou o bem maior, que é o ganho da saúde. Vamos a esses testes, a metodologia de cada teste. O primeiro teste é o teste do salto horizontal. A imagem já fala bastante, mas vamos entender aqui. É um teste de força explosiva de membros inferiores, ou seja, das pernas, dos membros inferiores. A impulsão é horizontal, não é vertical, é horizontal. Esse teste ele é usado para verificar a força, neste caso dos membros inferiores. É desenhado no chão uma escala de 0 a 400 centímetros, ou seja, de 0 a 4 metros. O indivíduo deverá estar em pé na marca 0. Não é permitido realizar a corrida de aproximação, ou seja, ele tem que estar totalmente estático, parado. E ele pode somente fazer o balanceio com os seus braços e saltar e pular o mais distante possível. Onde ele cair, onde ele tocar com os pés no chão, aquele lugar será usado para demarcar a distância alcançada por ele. Este é o teste de salto horizontal. O objetivo desse teste é medir a capacidade de salto na horizontal dos nossos alunos. Professor, quando é que eu vou utilizar esse teste para efeito de atletismo? Por exemplo, se eu quiser aconselhar um atleta ou se o meu aluno ele tem um salto muito bom no início do ano, eu posso aconselhá-lo que o atletismo pode ser uma modalidade que ele vá se dar muito bem no decorrer da vida se ele continuar treinando. Eu não vou efetuar o treinamento de atletismo na escola, eu apenas irei aconselhar, orientá-lo, passar alguns exercícios iniciais para que ele conheça a modalidade e se ele assim entender que vale a pena, ele vai continuar e procurar um técnico especificamente para treinar sobre isso. O salto em distância, que é esse caso do salto horizontal. Mas não somente ele, tem várias outras modalidades no atletismo, porque o atletismo é o esporte base para todas as outras. Essas fontes que irão aparecer a partir de agora, iguais a essa, se você tiver acesso depois, você basta digitar esse endereço lá no YouTube e você vai conseguir ver todo o vídeo explicativo sobre isso que eu acabei de mostrar para vocês. Ok? Vamos ao próximo teste? Desculpa, na verdade é a tabela de classificação. E aí você vai perceber que nessa parte azul fala sobre teste masculino e feminino e a idade, de 12 a 13 anos, 14 a 16, 13 e assim por diante, 14 a 16 feminino. Do lado, na tabela já mostra o tamanho, o salto que ela efetuou e se foi muito bom, se foi regular, se foi fraco ou se foi muito fraco. Com base no resultado, ela sabe desenvolver, ela sabe como ela está na tabela. O estudante saberá como está e o professor também irá orientá-lo. Agora sim, nós vamos para o teste 2, que é o teste de flexibilidade. Existem vários testes e esses foram selecionados para a aula de hoje. O teste de flexibilidade, a imagem já nos ajuda bastante. Esse é o famoso banco de Wells, tá? Mas também não precisa ser especificamente no banco. Se não tiver ele, se o professor não tiver, ou se você não tiver na sua casa, você pode utilizar um outro método e aí daqui a pouco, quando aparecer a fontezinha do YouTube lá, você vai entender, você vai acessar e vai ver outra forma de fazer, ok? O teste. Ele é utilizado para medir a flexibilidade da parte posterior do tronco e pernas. É realizado utilizando um banco criado pelo Wells e Dillon, em 1952. E aí é a tradução, o texto, exatamente aquilo que está na imagem. O indivíduo senta-se de frente para o banco, colocando os pés descalços no apoio, com os joelhos estendidos, ergue os braços com a mão sobreposta, ou seja, uma mão sobre a outra, e no alto, acima da cabeça, erguido. Tá? A partir dali, ele faz um movimento e empurra um marcador que está em cima do banco o mais distante possível para frente. Percebam que tem a figura A, que é o inicial, e a figura B, que é o ponto final. Ali é o final do teste dele. Tá? Aconselha-se a que antes de você vir a fazer o teste, você primeiro faça 3 exercícios, 3 movimentos de alongamento de flexibilidade para te ajudar. E essa é a tabela de classificação. De 11 centímetros, considerado fraco, de 12 a 13 centímetros regular, de 14 a 18 centímetros é médio, e aí por diante. Ok? Esse é
para avaliação dos resultados. A gente usa esses valores aí. Acima de 22 centímetros é um resultado excelente. Vamos ao teste 3, que é o teste do quadrado. Também de fácil execução. A imagem já diz tudo, né? Teste usado para medir a agilidade. Parte-se da posição de pé, com o pé avançado à frente, imediatamente atrás da linha de partida, não pode ficar à frente da linha de partida, ao lado de um dos cones, e ao sinal do avaliador ou do seu professor, né, o avaliado, ou seja, a pessoa que vai executá-la, deverá deslocar-se conforme mostrado na figura, tocando sempre com uma das mãos o cone, e será anotado o melhor tempo decorrido em 2 oportunidades. Essa é a fonte, a tabela para que vocês tenham por base pela idade da execução. Ok? Aqui é a continuação da tabela, tem a idade e tem o resultado ao lado também. O próximo teste é o teste de 20 metros. Também tem uma imagem ilustrativa que diz bem sobre isso. O detalhe que a gente precisa corrigir é que na imagem a pessoa já aparece à frente dos cones e não pode começar à frente dos cones. Ali é porque a imagem demonstra uma corrida, ela já está em movimento. Tá ok? Traça-se 3 linhas, olha lá, 3 linhas de cones. A partir daí o avaliador dá o sinal e a pessoa faz uma corrida o mais rápido possível. Professor, por que tem aqueles últimos cones lá, está escrito 22 metros? Porque ali é motivacional, você tem que correr sem desacelerar até aqueles últimos cones, que aí quando você passar pelos 20 metros, já vai ser cronometrado, não é aquele final de 22 metros, tá? Mas aí você não desacelera e o teste é o mais fiel possível. Essa é a tabela de classificação do teste de 20 metros. 12, 13, 14 anos, a classificação de meninos e meninas, se é muito bom, se é fraco, tá? Aqui até 17 anos da classificação. Ok? Esse é o teste de abdominal, bem conhecido por todos nós, teste usado para verificar a resistência muscular localizada. Também de fácil execução. Vai deitar-se, uma pessoa vai apoiar os pés e ela vai fazer em 1 minuto o máximo de repetições possíveis. Tá? Atingindo 1 minuto, ela recebe o sinal de parada e conta-se a quantidade que ela executou. Pela idade, pelo gênero aqui ó, do lado, de 11 anos, a idade que tiver, e o resultado que ela vai adquirir com as repetições que ela fez. Ok? Desta forma a gente pode ir para a dinâmica interativa. Vamos lá? A questão é o seguinte: preparar o sujeito para a autonomia na prática de atividades físicas é criar condições para que ele possa entender como cada capacidade física é desenvolvida, por meio de um programa de exercícios diferenciados. Lembra que a gente falou isso lá no final? Sobre as capacidades físicas, é incorreto afirmar que a flexibilidade é a capacidade de realizar movimentos com amplitude adequada. B, a força é a capacidade de vencer resistência através das ações musculares. A C, a lateralidade é a capacidade de executar movimentos rápidos com mudança de direção. D, a resistência é a capacidade de permanecer o maior tempo possível em uma atividade física sem fadiga. E letra E, a velocidade é a capacidade de executar movimentos no menor tempo possível. Aqui tem um feedbackzinho, um retorno para ajudar cada um de vocês. Flexibilidade, capacidade de realizar movimentos articulares na maior amplitude possível. Força é a capacidade de vencer uma determinada resistência através da contração muscular. Lateralidade ocorre quando se verifica o domínio de lado esquerdo ou lado direito. Resistência é a capacidade de suportar e recuperar-se da fadiga. Velocidade é a capacidade de realizar as ações vigorosas em um curto espaço de tempo. Agilidade é a capacidade de mudar de direção rapidamente. Com base nesse feedbackzinho já dá para a gente ter uma resposta, né? A gente já consegue responder, ok? A resposta é a letra C, do incorreto. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido sobre a nossa aula. Lembrem que essa aula está disponível na plataforma Eduque, tá? Vocês precisam estar verificando isso. Um grande abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula.